Vamos falar sobre reações de zinco metálico e alumínio metálico com água em meio alcalino. Lembrando, o potencial de redução para o par H+, H2 é 0,0 volts, isso por convenção. Nós faremos então a reação onde num tubo de ensaio teremos zinco metálico e vamos adicionar HCl. Se necessário, faremos aquecimento brando. E aqui nós temos o potencial de redução do zinco 2+ a zinco 0, que é menos 0,76 volts. No caso da reação com hidróxido de sódio, também tubo de ensaio, zinco metálico, e vamos adicionar o hidróxido, mas em excesso, porque nós queremos garantir a formação do zincato. Então aqui nós temos o potencial de redução do par zincato zinco 2+, que corresponde a menos 121 volts. Para o alumínio, faremos de maneira similar. Tubo de ensaio com alumínio metálico, vamos adicionar HCl, se necessário, aquecimento brando. O par do potencial de redução do alumínio 3+ a alumínio 0 é igual a menos 166 volts. No caso do alumínio metálico, no tubo de ensaio, também adicionaremos hidróxido de sódio em excesso, porque o nosso objetivo é obter aluminato, que o par de redução, então, corresponde a um valor de menos 2,33. Vamos agora avaliar o comportamento do metal zinco com ácido clorídrico comparado com o metal alumínio com o mesmo ácido, com ácido clorídrico, mesma reação. Então, quando nós adicionamos ácido clorídrico sobre uma amostra que contém zinco metálico, nós observamos uma reação de oxidação do zinco e liberação de hidrogênio, como nós estamos observando. E no caso do alumínio, nós temos também uma reação similar. Ele começa a interagir, eu já estou observando a liberação de hidrogênio. Então, só para poder iniciar o processo. A reação ocorre de forma muito rápida. Então, uma reação onde alumínio é oxidado a alumínio 3+, liberando hidrogênio. Então, essa efervescência, liberação de hidrogênio. E nós vamos fazer o seguinte. A mesma reação que nós vamos fazer dos metais, só que hidróxido de sódio. Vamos trabalhar agora com a base forte. Então, alumínio e o zinco. E nós vamos acrescentar, inicialmente, água, tanto em um quanto em outro. E vamos acrescentar hidróxido de sódio. Então, NaOH. Vamos deixar o meio alcalino. Uma base forte. Tanto em um quanto em outro. E nós vamos promover um aquecimento brando. No alumínio, a reação já iniciou. Observe a liberação de hidrogênio. E no caso do zinco, a reação também se iniciou, mas ela não é tão pronunciada como ocorre no caso do alumínio. Aqui, eu tenho que aquecer muito mais para que haja a liberação de hidrogênio. Nesse outro, não. Um pequeno aquecimento que eu dei já foi suficiente para que houvesse a reação com liberação de hidrogênio. Aqui, a reação ocorre de uma maneira muito mais controlada ou muito menos acentuada do que ocorre no caso do alumínio. Também, reações que envolvem óxido-redução. Estou oxidando
o zinco a zinco 2+, com liberação de hidrogênio. E aqui, oxidando o alumínio a alumínio 3+, com liberação de hidrogênio. Após a execução das reações de zinco metálico e alumínio metálico com HCl e NaOH, pode-se escrever as equações das reações devidamente balanceadas, baseado nos valores de potenciais de redução. Para isso, considere potencial de redução, onde nós temos forma oxidada, forma reduzida, maior valor de potencial de redução e menor valor de potencial de redução. No caso do par apresentar o maior valor de potencial de redução, significa dizer que a forma oxidada é um oxidante forte e que sua forma reduzida é um redutor fraco. Naqueles casos em que o valor do potencial de redução é menor, significa dizer que a forma oxidada é um oxidante fraco e a forma reduzida é um redutor forte. Então, comparando os dois pares de potenciais, podemos dizer que aquele que apresenta o maior valor de potencial, a forma oxidada é oxidante forte, que vai se combinar exatamente com aquele de menor potencial de redução, porque apresenta a forma reduzida como redutor forte. Ou seja, os agentes fortes reagem para originar os fracos. Em uma reação que ocorre espontaneamente, o potencial global será maior que zero. Então, significa dizer que quando eu tenho os valores de potenciais de redução das espécies, é só fazer a comparação para que eu possa, então, escrever a equação de reação e balancear corretamente pelo método do íon elétron ou pelo método das semi-reações. Então, vejam que nos nossos experimentos, nós fizemos a reação do zinco com ácido clorídrico, onde nós podemos comparar os potenciais de redução do zinco 2+, zinco 0 com H+, H2. E também fizemos a reação do zinco com hidróxido de sódio. E nesse caso, nós temos que comparar o potencial de redução do par zincato, zinco 0, com o par de redução H+, H2. Fizemos também o experimento do alumínio com HCl, e aí nós vamos comparar o seu potencial de redução alumínio 3, alumínio 0, com o par de redução H+, H2. E no caso da reação com hidróxido de sódio e alumínio, nós devemos comparar o potencial de redução do aluminato, alumínio 0, com o par H+, H2. Com exemplos, vamos fazer o balanceamento da equação de reação, onde o zinco 0 reagiu com H+. Então, observe que nós vamos utilizar a oxidação do zinco 0 a zinco 2+, onde o potencial agora, que não é de redução, mas sim de oxidação, é mais 0,76 volts. E o par H+, H2, 0 volts. Observe que, nesse caso, a oxidação envolve a perda de 2 elétrons do zinco metálico e o hidrogênio 2H+, recebendo esses 2 elétrons para a formação do H2. Então, observe que nós temos o potencial de oxidação do zinco, 0,76 volts, e do hidrogênio, 0,0 volts. Fazendo o somatório, nós vamos cancelar elétron com elétron, significa dizer que a minha reação global é que o zinco metálico reage com 2H+, para a formação de zinco 2+, e hidrogênio. E claro que o potencial total desse sistema, potencial total padrão, corresponde a 0,76 volts. No caso do alumínio, o que é que nós temos? Também a oxidação do alumínio 0 a alumínio 3, envolvendo 3 elétrons, o potencial de redução é 1,66 negativo, porém o de oxidação é positivo, 1,66 volts. E aí nós temos que, para que ocorra essa oxidação, esses 3 elétrons são doados para os 3 prótons para a formação
de 3/2 de H2. Fazendo o somatório, nós podemos dizer que alumínio 0, alumínio metálico, interage com 3H+, para a formação de alumínio 3+, e 3/2 de hidrogênio, onde o potencial total padrão para esse sistema corresponde a 166, valor positivo. Vamos agora pegar o caso do zinco, que está interagindo em meio alcalino. Na realidade, a reação que ocorre é do zinco metálico com a água, tá certo? Porque ele vai deslocar o hidrogênio, então, correspondente da água, para a formação do H2. Então, zinco metálico reagindo com a água para a formação do zincato. Claro que fazendo o balanceamento, nós precisamos de 4H+ no segundo membro, e significa dizer que para balancear as cargas, nós precisamos então de 2 elétrons, ou seja, zinco, quando reage para formar zincato, ele perde ou doa 2 elétrons. E o potencial aqui, que é o potencial da oxidação, é 1,21, porque o de redução é menos 1,21. O próton, que veio da água, então, está recebendo 2 elétrons para a formação do H2, potencial 0,0 volts. Significa dizer que no somatório cancelo os elétrons, cancelo 2H+ do primeiro membro, só que eu tenho 4 no segundo, sobram 2H+ no segundo membro. Fazendo o somatório, a nossa equação de reação resulta balanceada. Zinco metálico, 2 moléculas de água, dando zincato, 1 molécula de H2, mais 2H+. Quando nós fazemos o balanceamento por íon elétron, por semi-reações, que nós finalizamos com H+ no segundo membro, isso significa dizer que a nossa reação deve ser executada em meio alcalino. Como é que eu represento isso? Eu somo 2OH- no primeiro e no segundo membro, eu não mudo nada. Simplesmente, agora, os 2H+ com os 2OH- corresponde à formação de 2 moléculas de água, que me permite cancelar as 2 moléculas de água que está no primeiro membro, uma vez que eu tenho a formação de 2 no segundo membro. E aí eu faço o somatório e eu vou encontrar a minha reação global escrita da forma como ela deve ser executada no laboratório. Zinco metálico reagindo com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, de uma base forte, vai formar o íon zincato, liberando o hidrogênio, o H2. E o potencial total é positivo e é 1,21. Então, para verificar se realmente isto foi entendido, eu proponho que vocês façam o balanceamento para a reação do alumínio com NaOH, verificando, obviamente, os valores de potenciais de redução. Então, utilizem os valores de potenciais de redução para que vocês possam, então, fazer esse balanceamento. Então, acredito que com isso nós praticamente esgotamos esse assunto.